para o tema do Evangelho: pecado por pensamento, adultério. É um tema bem impactante para a nossa sociedade de hoje. Então, pecamos constantemente por pensamento. E aí me vem uma reflexão, não de uma história hoje, mas das minhas aulas de psicologia, quando a gente fala no amor. E aí uma pessoa perguntou, ou indagou, mas não existe amor. Não existe. Existe paixão. Existe qualquer coisa, menos amor. E várias pessoas questionam o que é esse amor, o que é essa paixão, o que é esse sentimento de posse, e o que é esse pensamento que nós nutrimos por o nosso semelhante de forma indesejada, de forma errada, de forma equivocada. Então, nós sabemos, segundo o que a gente vê, o que a gente estuda, muitas pessoas falam: eu não queria ter esse pensamento, mas é mais forte do que eu não consigo resistir quando eu vejo aquela pessoa, e assim por diante. E aí às vezes aquele pensamento se concretiza numa ação, e essa ação tem um poder mais forte. Mas vamos pensar um pouquinho através de 3 obras básicas. Uma da nossa literatura espírita, Ninguém é de Ninguém, de Zíbia Gasparetto. Nessa obra, só nesse título, às vezes você pega um título desse e muitas pessoas olham e dizem assim: eba, ninguém é de ninguém, tá vendo como eu estava certo? E aí vão ficando interpretando de uma forma equivocada. Primeiro você pega, leia, para depois você ter uma outra interpretação, sem ficar apenas no título do livro. Na obra Ninguém é de Ninguém, nós temos um caso de posse, de um sentimento de posse, que muitas pessoas têm quando elas estão com outra pessoa. Elas estão em um casamento, elas estão numa relação, e de alguma forma ela tem que aquela pessoa é propriedade sua. E aí no desenrolar do livro, essa pessoa chega até o limite máximo de fazer coisas erradas para ficar com aquela pessoa. Mas como a gente sabe, a lei de causa e efeito, tudo que tu plantas, tu colhe. No final ela não fica com essa pessoa, e essa pessoa mantém-se liberta da outra pessoa. Depois que ela já está desencarnada e assim por diante, ela percebe que o amor que ela dizia sentir por aquela pessoa não era basicamente um amor, era um sentimento de posse, como um troféu que ela iria exibir. Ela queria que a pessoa não trabalhasse, vigiava, criou em sua mente situações fantasiosas até que ficou cego diante da realidade. A outra obra básica bem interessante é do padre Fábio de Mello, Quem me roubou de mim. Nesta obra é salutar destacar as prisões que nós adquirimos com nossas relações. Por exemplo, as pessoas vêm, se relacionam com outra pessoa, de repente ela coloca: a partir de hoje você não vai mais sair com fulano, você já não veste mais essa roupa, você já não vai mais trabalhar naquele lugar, você já não vai mais fazer aquilo ali. E aí vem a pergunta: por que é que eu tenho que fazer isso? Por que é que a pessoa tem que fazer isso? Onde é que está assinado? Nós sabemos que a escravidão acabou no Brasil há muito tempo. E você se torna escravo de si mesmo. Então você vai deixando a sua identidade, você vai perdendo o seu eu em prol daquela pessoa. Você gostava até de uma comida, um churrasco, uma comida mais
lá demais, o companheiro ou a companheira não gostava. E você vai se anulando, até que você não se vê mais sem aquela pessoa. Então, o seu mundo é o mundo daquela pessoa. E aí é onde algumas pessoas chamam outras pessoas de minha vida, meu tudo. E as palavras têm um poder muito forte. Quando aquela vida que você chamava, ela lhe deixa, porque nós estamos numa relação por um tempo indeterminado, mas pode ser que aquela relação acabe. E quando acabar, como é que você vai viver? Como é que você vai lidar com a vida daqui por diante? Nessa outra obra, Limite Zero, de João Vitale, aí nós vamos para um pouco da ciência, que é a técnica do Ho'oponopono. Essa técnica, ela é havaiana. No hospital lá no Havaí, psiquiátrico, foi desenvolvido numa ala de pessoas doentes que não tinham mais uma reestruturação, eram acorrentados, eram amarrados. E as pessoas que tratavam também sentiam-se muito frágeis ou contaminados e abandonavam a situação. E aí o professor foi lá e começou a trabalhar com essa técnica. É um mantra, uma frase elaborada. E aos poucos, aquelas pessoas foram se libertando dessas correntes. Então, o que é que uma coisa tem a ver com a outra e tem a ver com a outra? Primeiramente, na primeira obra que eu falei sobre Ninguém é de Ninguém, com a segunda obra do Padre Fábio e essa outra veio como uma forma de você amenizar o seu karma. Muitas vezes nós temos esses desejos, esses anseios por outrem. Você sabe que é errado, mas você, no entanto, você continua persistindo naquele erro. E a pessoa chega para mim, mas eu não consigo, porque o seu pensamento está direcionado àquilo. Você precisa revitalizar seu pensamento. E é nessa terceira obra que eu falei para vocês, baseado no princípio da ciência, é que você vai entender e prosperar. Conhecer o seu eu, conhecer o seu processo, não roubar a identidade de ninguém, não adquirir a identidade de ninguém, deixar as pessoas livres. Então, o que é o amor e o que é esse desejo que as pessoas sentem diariamente por outro? Primeiramente, pessoal, que o amor, ele é algo desprendido de qualquer posse. Quem ama, liberta. Quem ama, respeita. Quem ama, não desconfia. Mesmo porque nós temos a lei de causa e efeito. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Então, eu não vou estar me debruçando numa cama pensando no que a pessoa está fazendo. Eu não vou estar preso. Algumas pessoas chegam e dizem assim, mas eu estou com a pessoa, mas essa é a minha missão. Vamos entender um pouquinho como é essa missão. Numa relação que não existe respeito, você pode ajudar aquela pessoa distante dela. Você não precisa estar atrelado àquela pessoa, sofrendo aquilo ali. Por que é que você vai sofrer aquilo ali? É diferente de uma relação de pai e filho, de mãe e filho. É diferente. Porque não vai existir ex-pai, ex-mãe. Mas você está se escondendo atrás de uma missão. Você pode ajudar aquele companheiro, aquela companheira de uma forma mais abrangente, com um olhar diferenciado e sem sentir tanta mágoa, sem sentir tanto ódio, do que você está pecando por pensamento, desejando e fazendo da outra pessoa um motivo de chacota para as pessoas, um motivo de baixa autoestima, um motivo de você olhar para si e não reconhecer quem você se tornou, quem você é, o que você perdeu em sua vida, quanto tempo muitas pessoas perdem, quanto tempo as pessoas ficam presas em relações, em situações que não sabem como agir. A zona de conforto, ela é muito interessante.
Nós estamos aqui, eu não quero mexer no que está dando certo, mas para que eu mude, eu tenho que analisar o que é que está acontecendo na minha vida, o que é que eu vou fazer. O Espiritismo, ele vem nos dar respostas baseado no Evangelho de Jesus Cristo, baseado na ciência, baseado em várias leituras que a gente faz. É uma questão de reflexão. O Evangelho de hoje é voltado para a relação, mas a técnica, ela é voltada para toda e qualquer situação de sua vida, seja ela aquilo que estiver lhe perturbando. Pesquisem, busquem, estudem, converse com o palestrante. Para os irmãos que não estiveram hoje, não puderam vir, tem a oportunidade de assistir o vídeo e conversar com a gente, porque muitas vezes você quer tirar aquela dúvida da palestra, do Evangelho, e não foi, não quer falar. Você pode ligar, passar uma mensagem, assim por diante. Não fiquem na objeção da dúvida. Aprendeis o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo, quem tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São palavras de São Mateus. Então essas palavras, elas vêm batendo fortemente no Evangelho, em toda e qualquer igreja, e ela não é diferente. Qual é o princípio basilar que a gente coloca? Isso, pessoal, é regra geral. Primeiramente, a pessoa conhece a outra pessoa, ela vê como é a outra pessoa, ela não se empolga de cara e já vai namorar, já vai se relacionar. O conhecer, que as pessoas perderam o hábito de conhecer. Hoje em dia ninguém dialoga mais. As tecnologias, a modernidade veio para quebrar um pouquinho isso aí. Ninguém mais quer conhecer ninguém. Depois de conhecer aquela pessoa, você vai namorar com aquela pessoa, que é o segundo passo. E aí, quando você chega ao segundo passo, você vai decidir se vai para o terceiro passo ou não. Mas nós vivemos na sociedade da pressa que não sabe nem o nome da pessoa, não sabe a procedência e não sabe nada. E aí você se contagia com energias de pessoas e mais pessoas e mais pessoas, que é isso que nós chamamos de suruba espiritual. Muitas pessoas falam: eu estou solteiro, aí vai, conhece uma pessoa hoje, conhece outra pessoa amanhã, e você vai ficando com a energia daquela pessoa, da terceira, da quarta, da quinta pessoa que você conheceu. E como é que está o seu corpo? Como é que você está se sentindo? Como é que você está se respeitando? E aí você começa a nutrir pensamentos. É muito bom você olhar para a pessoa como irmão. E isso, pessoal, hoje, quando você faz um bem a alguém, ou você fala com alguém, da sociedade está da forma que se mostra, as pessoas já pensam de uma forma errada. Se você ajudar uma pessoa, estritamente segredo, porque se você for comentar com alguma pessoa que ajudou, mas não pode ajudar. Por que não pode ajudar? Cristo não ajudava, outras pessoas não ajudavam. Por que tem que ter um interesse atrás da ajuda? Então, quando você faz isso, você é criticado, você é julgado e condenado, mesmo você sendo inocente. Por isso que a gente fala: quando ajudares alguém, faça e não comente, porque isso vai gerar o objetivo da dúvida para muitas pessoas. E esse objetivo da dúvida é que vai fazer com que você comece a pecar, comece a julgar a pessoa, a condenar a pessoa. E quando nós condenamos a outra pessoa, primeiramente nós não podemos condenar. Nós não podemos falar daquilo que nós não sabemos. Só achamos, temos uma intuição, pressentimos, presumo, minha experiência de vida. Mas nem sempre aquilo que você acha é. Muitas vezes você está o quê? Incitado a falar aquilo ali. Você vai de acordo com o que todo mundo pensa, com o que todo mundo prega, mas você não vai com os princípios basilares do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas da igreja evangélica, ou na própria África, para diminuir
a questão da AIDS, eles resolveram ter relações sexuais só após o casamento. Por que dessa pressa exagerada na nossa sociedade de explorar a parte mais íntima do ser humano, de não ver a essência das pessoas? Porque, gente, todos nós temos algo importante que chama a atenção. Mas se você olhar para a pessoa com o olhar do coração, com o olhar da alma, você não vai desejar outrem. Você vai olhar a outra pessoa como irmão. E se você deixar de gostar da pessoa, o que é que manda? Você só pode se desligar da pessoa quando você se envolve com a outra. Não, muitas pessoas já fazem o contrário. Ela se liga a uma, se liga a outra, se liga a outra. Por que é que você não chega e desliga da pessoa? Conversa de forma educada. Fulano, não dá mais certo. Eu tenho um sentimento por você de amizade. Ninguém tem uma relação de amizade. Para que uma relação tenha um sucesso, você precisa sentir algo mais do que amizade por a pessoa. Amigos não casam, a amizade ela leva para sempre. Para que você tenha intimidade, tem que ter mais de amizade. Se aquela relação das duas pessoas virou amizade, por que é que você vai continuar tentando aquilo ali que não vai resolver? E aí você não quer perder aquela pessoa porque ela é muito boa para você. E aí você fica saindo com outras pessoas. Às vezes você não sai, mas você pensa. E quantas vezes o nosso pecado por pensamento, por desejo, nos deixa cego diante daquilo que está na nossa frente. Ou você consegue uma inimizade pelo resto da vida. Você olha para aquela pessoa e você não consegue perdoar. Que perdoar não é reatar laços como antigamente. Perdoar é você não sentir mais aquela mágoa. Mas de tanto a pessoa fazer com você as coisas erradas, você não consegue nem ouvir o nome daquela pessoa. Olha só a consequência que você trouxe para a sua vida. Olha só a consequência que muitas pessoas estão numa relação de 10, 20, 30, 40 anos e chega na fase da terceira idade e diz assim: eu não sou feliz porque eu não me casei com meu grande amor. Foi por conveniência, foi por alguma coisa. E no futuro você vai reclamar isso aí. Porque a paixão que muitas pessoas sentem, se ela não for trabalhada, se ela não for analisada, se ela não for bem investigada, você confunde com o amor. E aí você, nessa paixão, por isso que muitas pessoas em tenra idade, que é dos 16, 17 até os 20 e poucos anos, elas casam. Depois dos 25, 30, elas ficam mais racionais, porque já não vai ter mais aquela paixão. Vai ficar uma questão de olhar para o outro, ver os objetivos, ver se vai dar certo, instigar aquela pessoa a pensar e olhar para você como você é. E aí você vai ficar uma pessoa mais perceptiva, você não vai se envolver tanto. Ao contrário de muitos casamentos desfeitos. Por quê? Porque eles se envolveram naquele calor do momento da paixão e aí não perceberam que eles estavam entrando numa prisão, das quais muitos não conseguem sair. Muitas pessoas chegam e dizem assim: mas eu não consigo viver sem essa pessoa. Por que é que você não consegue? Primeiramente, nós devemos nos amar. Se nós amarmos a nós mesmos, eu posso amar meu semelhante. Eu não posso amar primeiro o meu semelhante se eu não amar a mim. Nós sabemos que primeiro vem Deus, depois vem você, depois vem seu semelhante. Porque esse amor próprio que nós devemos nutrir por nós mesmos, ele não vai ser abalado se um dia aquela pessoa não estiver mais com você. Ou quando uma pessoa que foi seu companheiro ou sua companheira falece, vem a óbito, e você fica preso àquela pessoa. Muitas pessoas não conseguem dar um passo à frente. Ou algumas pessoas não acham que são suficientes para viverem só. E estão sempre
em busca de alguém. E nessa busca desse alguém, ela não consegue ver as armadilhas que a cegueira dela espiritual, que a cegueira, a carência afetiva, coloca pessoas das mais variadas formas na vida dela. E que é o que era para construir um lar de felicidade, vira um lar de infelicidade. Você não consegue mais dormir, você não consegue mais ter paz, é ligando para o celular da pessoa 24 horas, a pessoa coloca na caixa de mensagem, desliga o celular e assim por diante. E o que é que isso aí vai fazer para você? Você vai virar um mar de tormento e lamentações. Aí começa a peregrinação para os psicólogos, para os psiquiatras, e começa a revolta e achar que não existe amor, que todas as pessoas são da forma que se mostram, que eu vivi uma ilusão, que a vida é uma ilusão. Aí começa a julgar Deus. Nós temos karmas que nós viemos de outras experiências, e nós podemos aliviar nosso karma se nós buscarmos conhecer a nós mesmos. Nós sabemos que o Evangelho coloca de forma bem clara a questão da relação. Embora as leis brasileiras, nós tivemos o primeiro, no Rio de Janeiro, o primeiro casamento, a relação de 3 pessoas, um homem e 2 mulheres, no cartório. Então, embora as leis brasileiras já comecem a instigar para esse ponto, mas como é que o nosso espírito atua dessa forma? Colocar 3, 4, 5 pessoas numa mesma casa. Então assim, como é que eu vou aprender a compartilhar? Para algumas pessoas é uma forma de você deixar de ser infiel, elas se justificam dessa forma. Porque se você for conversar com cada pessoa no seu íntimo, ele vai ter uma resposta. Então vamos pegar, além do adultério, a questão carnal, do homem e mulher, a questão da fala, do pensamento, daquilo que tu pregas. Muitas pessoas têm vergonha de pregar a palavra de Deus, têm vergonha de chegar num lugar e estender a mão. Uma pessoa uma vez me perguntou e disse: mas que igrejas tu segue? Eu sigo Cristo, mas eu também sigo. Aí eu falei: mas como é que você segue o Cristo? Eu vou lá, leio a palavra de Deus e fico na minha casa. Aí eu disse: muito bem, você tem uma boa bagagem teórica, mas Jesus ficava só na teoria? Será se ele ficou só na teoria? E cadê a parte prática? Porque se você vier, quando você vier a falecer ou desencarnar, e você descobrir que existe vida após a morte, e for lhe questionado o que tu fizeste aqui enquanto vivo, enquanto encarnado, aí você olha e vai dizer para São Pedro, ou seja, para quem for que você acredita: nada, simplesmente eu trabalhava. Mas o que foi que tu fez para o teu próximo? Então, quando nós temos vergonha de pregar a palavra de Deus, quando nós nos sentimos impotentes, gente, não esqueça, só é solitário quem não é solidário. Se você é uma pessoa solidária, você não vai sentir-se solitário, porque você vai estar sempre empregado no trabalho do bem. E esse vazio que muitas vezes lhe preenche, que não preenche o coração, lhe sufoca, você vai ver que esse vazio, ele vai deixando de existir e vai sendo preenchido por algo gratificante, porque você está servindo o próximo. E muitas pessoas falam: eu estou cansado, eu estou cansada de trabalhar, de servir. Gente, como é que se cansa de servir? Por quê? Porque ela está cansada. Porque sempre nós temos a guerra do que é o certo e do que é o errado. Aí eu perguntei à pessoa: você está cansada? Mas eu lhe pergunto: quando você está fazendo bem, você está cansado? Não. Quando é que você se cansa? Quando você vai para casa, quando você está sozinho com seus pensamentos. Porque é isso que muitas vezes, como os evangélicos falam, o inimigo quer. Você está lá fazendo um papel besta,
Você está ajudando, você poderia estar na sua casa descansando, assistindo a novela. Olha, você perdeu o Faustão, você perdeu o Fantástico, e se você for ajudar. Se você não tivesse, você estava descansado. E aí esses pensamentos, eles só vêm quando você está sozinho, no seu seio, no seu lar, na sua cama. Então você não pode envergonhar-se do que você é. E nós podemos fazer sempre mais para o nosso semelhante. Porque se você ficar preso naquilo, você também está cometendo ato adultério contra a palavra de Deus. Contra aqueles que se envergonham de pregar a Cristo. Contra aqueles que se envergonham de olhar e dizer assim: eu sou um servo de Deus. Eu sirvo a Cristo. E somente a Ele eu sirvo. Então, que mal você vai fazer em dizer essas palavras? Você não está fazendo mal a ninguém, mesmo porque Cristo não fez mal a ninguém. Você está seguindo os passos de Cristo, os passos dos santos e assim por diante. Então, irmãos, o Evangelho dessa noite, ela nos faz uma reflexão do amor próprio, do confiar, do que é amar, do que é apaixonar, do respeitar o ser humano na sua integridade, de saber que seu corpo, ele é um templo, ele não é um templo da promiscuidade, ele não é um templo da exploração sexual, ele é um templo de veneração, e que o ato em si ele deve acontecer com respeito, uma troca de duas pessoas que se amam e não pelo prazer da carne. E quando você vê que aquele sentimento por aquela pessoa não existe mais, chegue para a pessoa e seja sincera: fulano, eu não quero mais estar nessa relação. E quando você ouvir a palavra de Deus, que você vestir a camisa de uma igreja, você vista a camisa, você abrace aquela igreja, você abrace a palavra de Deus, porque temos que filtrar a palavra. O que é que está tendo na palavra? E nesse filtro, eu vou fazer aquilo que Jesus faria e não vou pedir nada em troca. Então nós finalizamos com esta reflexão de que se negares a palavra de Deus, você também estará se cometendo adultério. Que a graça de Cristo esteja convosco. Assim seja, graças a Deus.